pessoa que frequenta uma igreja, participa de tudo, ajuda lá no louvor, fica na recepção, é fiel ali com seus dízimos e ofertas, mas quando a coisa aperta, a pessoa simplesmente surta, ela entra em pânico. É como se ela não acreditasse no Deus que ela serve. Isso é o que eu chamo de cristão ateu. É aquele cristão que não acredita em Deus, por incrível que pareça. Existe muita gente assim, e se você frequenta uma igreja qualquer, de qualquer denominação, com certeza você conhece alguém que é desse jeito. Essa prática é tão frequente que eu achei que isso merecia uma reflexão mais profunda, e é por isso que eu vim hoje aqui para falar com vocês sobre esse assunto. Muito prazer, eu sou a Marilda. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, já me segue aqui, já compartilha com seus amigos para que todo mundo possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos falar quais são as características de um cristão ateu. Anota aí e vê se você se identifica com alguma dessas características. Olha só, ele faz todas as práticas religiosas que todo mundo faz, que um cristão normal, um bom cristão faria. Por exemplo, ele frequenta a igreja, ele nunca falta, ele é uma beleza para estar lá sempre em todos os cultos. Ele é fiel nos dízimos e nas ofertas, ele faz a caridade dele e ele está sempre presente ali quando precisa de alguma ajuda. Esse cristão, ele tem uma aparência de fé. Quando você olha para ele, você fala, nossa, que irmão consagrado, uau, eu queria ser como ele, algum dia vou ser como ele e tal, mas na verdade é tudo uma máscara, é tudo uma aparência, e você descobre quem é esse tipo de irmão quando alguma coisa ruim acontece. Pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser um problema com relacionamento. A pessoa, ela vai fazer tudo que tiver ao alcance dela antes de procurar Deus. Ela só vai orar, se ajoelhar e falar com Deus quando não tem mais nada que esteja ao alcance dela, mais nada que ela possa fazer. Quer um exemplo? Tem uma história aí que ela é até bem conhecida sobre um agricultor que estava vivendo um período de seca. Ele tinha plantado lá, eu não lembro qual era a cultura que ele plantava, né? E ele olhava para o céu e dizia, precisamos de chuva. E a mulher dele dizia, ora meu filho, ora. A lavoura era um pouquinho grande, não tanto, mas era um pouquinho grande. E ele, em vez de orar e pedir que Deus mandasse chuva, ele falou, olha, a chuva não vai chegar. A chuva não vai chegar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E o que ele fez? Ele pegou um regador bem grande que ele tinha e começou a carregar água. Carregar água e molhar manualmente toda a lavourazinha dele. É por isso que eu digo que não devia ser uma coisa muito grande, porque ele conseguiu fazer isso sozinho, a pé, andando, buscando água, e ele conseguiu no final do dia molhar toda a lavoura dele. E ele estava com uma dor de cabeça muito grande, extremamente cansado, exausto. E quando foi no final do dia, ele entrou em casa satisfeito porque tinha conseguido molhar a plantação inteira. Tomou um banho e quando ele estava terminando de tomar banho, ele ouviu os trovões. A chuva veio e ensopou tudo, ou seja, não precisava ele ter feito isso. Se ele tivesse orado e confiado em Deus, não precisava de toda essa trabalheira. Bom, essa história é fictícia, mas eu já li ela em vários lugares. Mas se você prefere uma história real, vamos à Bíblia. A gente tem ali o exemplo de Pedro, quando Jesus vinha andando sobre as águas e ele pediu, Senhor, mestre, deixa eu ir ter contigo. Foi uma coisa assim que ele falou. E Jesus disse, vem. E ele começou a andar e a fé faltou no meio do caminho e ele começou a afundar. E Jesus ficou indignado, falou, homem de pouca fé. Ou seja, Pedro estava ali do lado de Jesus e não tinha fé suficiente, mesmo Jesus falando, vem, Jesus dando autorização para ele, dizendo que ele ia conseguir andar sobre as águas, ele não teve fé suficiente e começou a afundar. Lá em Hebreus 11, no versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos.
é você ter fé, convicção e certeza por alguma coisa que você não vê. Eu entendo que no mundo que a gente vive hoje não é fácil ter fé e ter confiança em coisas que a gente não vê, mesmo porque no mundo de hoje a gente não pode confiar nem naquilo que a gente vê. Eu, por exemplo, você está me vendo aqui, você tem certeza que eu sou uma pessoa real? Será que eu não sou uma pessoa criada por inteligência artificial? E se você acha que não, o que te garante que eu não seja uma pessoa criada por inteligência artificial? A coisa hoje está de um jeito que tem gente gravando cursos inteiros com pessoas que não existem. E tem um site que chama Esta Pessoa Não Existe, em inglês. E você chega lá e você encontra fotos e fotos e fotos de pessoas que você olha e fala: gente, parece que eu conheço essa pessoa, mas aquela pessoa simplesmente não existe. E se não dá para confiar nos próprios olhos, como você vai confiar numa coisa que você não pode ver? Eu entendo, é complicado, porém a gente precisa ter fé. A gente precisa voltar às origens, porque se você, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que não acredita em Deus na hora que precisa acreditar, se você é um cristão ateu, saiba que Deus tem nojo desse tipo de pessoa. Tá lá, ó, não precisa ir muito longe não. Tá lá em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, tá escrito bem assim, olha só. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já pensou se Deus está a ponto de vomitar? Significa que Deus tem muito nojo desse tipo de pessoa que está em cima do muro. Ele falou isso aqui para a igreja de Laodiceia, né? A gente sabe que ele falou isso aqui para a igreja de Laodiceia, mas isso se encaixa muito nos dias de hoje. Como que você vai ficar em cima do muro? Você diz que é cristão, faz tudo que um cristão faz, frequenta a igreja, devolve seus dízimos, faz caridade, você tem aquela aparência de fé, aquela aparência de cristão honrado, as pessoas olham para você e dizem, puxa, queria ser como ele é santo. E lá no fundo você não tem aquela convicção, aquela confiança e aquela fé que Deus pode fazer de tudo na sua vida. Lá em Marcos 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, para quem crê, ainda tem uma condição: crer e ser batizado. Agora, para quem não crê, meu amigo, não tem nem condição. Quem não crê já está condenado. Já era. Se você não crê, acabou. Então, crer é a primeira coisa, é o primeiro item que você precisa para ser salvo. E foi por isso que eu escolhi justamente essa palavra para colocar aqui atrás, certo? Porque eu acho que tudo parte de crer, de ter fé, de acreditar que Deus existe, que Deus tem poder para fazer qualquer coisa na sua vida. Agora, se você é esse tipo de cristão que vive uma vida cristã, que vai à igreja, que é fiel nos dízimos, que faz tudo que um cristão tem que fazer, mas lá no fundo de você tem dúvidas, saiba que isso pode ser revertido. Em primeiro lugar, você precisa pedir a Deus para te ajudar a ter fé, a te mostrar as coisas, a abrir seus olhos para que você tenha fé. Aconteceu lá na Bíblia, quando Jesus chegou num lugar e tinha um jovem endemoniado, e o pai desse jovem chegou para Jesus e pediu para Jesus curar o filho dele. E o que Jesus fez? Virou para esse pai e disse: você crê que eu posso fazer isso? Você acredita? E aquela pergunta entrou na alma daquele homem e abalou tanto ele, que ele sabia que ele não tinha toda essa fé. Então ele clamou e disse: me ajuda com a minha incredulidade. Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Faça isso. Abra o seu coração para Deus. Você pode mentir para qualquer pessoa, menos para Deus. Abra o seu coração e diz: Senhor, eu tenho dúvidas. Eu não consigo entender isso aqui não me parece real, não me parece. Me ajuda com a minha incredulidade. Que Deus vai te mostrar, Deus vai te abrir os olhos, Deus vai te dar os caminhos para que você possa entender e crer. Pratique a fé. Tente, pelo menos tente praticar a fé. Quando as situações difíceis aparecerem, ore. Ore primeiro, antes de qualquer outra coisa.
ore e entregue nas mãos de Deus o seu problema. Você não tem noção do quanto é libertador entregar os problemas nas mãos de Deus, tirar de você aquele peso, confessar e entregar para Deus. E você? Faça aí uma autoanálise e pense, será que eu acredito 100% nesse Deus que eu estou servindo? A fé, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A fé não é só aquele ritual de você entrar na igreja e tem uma hora do culto, tem a hora da oração, tem a hora do louvor. Aquilo é ritual. Aquilo ali não salva ninguém. O que salva é o seu relacionamento profundo com Deus e a sua fé por Ele. Quem não tem essa confiança em Deus nunca vai experimentar os milagres que Deus faz. Deus faz milagre na vida da gente o tempo todo, para quem crê, para quem tem confiança e essa fé genuína em Deus. Então, meu amigo, eu te convido a fazer uma autoanálise e a trabalhar essa sua fé. Falar diariamente com Deus e pedir para que Ele te mostre e te ajude na sua incredulidade. Lembre-se de Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E eu te convido a descobrir o poder de confiar em Deus. Eu vou ficando por aqui e se você quiser saber um pouco mais sobre esse e outros assuntos, faça uma visita lá no meu blog falarcomdeus.com. Não tem o BR no final, tá? falarcomdeus.com, ou visite lá o meu Instagram, falarcomdeus2, porque o 1 já estava ocupado, falarcomdeus2. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!